Graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos retomando a leitura do Evangelho de Mateus, a segunda parte, a partir do capítulo 15 ao 28. Evangelho de Mateus, eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, capítulo 15, nos diz assim: Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre a seu pai e a sua mãe, qualquer um que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que, se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de desonrar o pai. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus chamou o povo e disse: Ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. Isto é o que o torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram: O Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será arrancada. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que queria dizer quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Vocês não entendem? Perguntou-lhe Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro a cerimônia de lavar as mãos. Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele implorando: Tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoniada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiram para que a mandasse embora. Mande que ela vá andando, diziam eles, porque ela continuou gritando atrás de nós. Então ele disse à mulher: Eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-los aos cachorros, disse ele. Sim, Senhor, respondeu ela. Porém até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Então Jesus voltou para o mar da Galileia, subiu a um monte e sentou-se ali. E uma enorme multidão dirigiu-se a ele, trazendo os paralíticos e aleijados, os cegos e os mudos, e muitos outros, e os colocavam aos pés de Jesus, e ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, e os aleijados curados, os paralíticos andando e saltando, e os cegos enxergando. A multidão ficaram admiradas e louvavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos para perto dele e disse: Eu tenho compaixão desta gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Eu não quero mandar ninguém embora com fome, senão podem desmaiar no caminho. Os discípulos responderam: E onde conseguiremos o suficiente aqui no deserto para alimentar tanta gente? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e deu graças, dividiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para distribuí-los à multidão. E cada um comeu até fartar-se. Depois disso, quando as sobras foram recolhidas, havia 7 cestos cheios da comida. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo para casa, entrou no barco e foi para a região de Magdã.
Um dia, os fariseus e os saduceus vieram pôr Jesus à prova, pedindo-lhe que lhe apresentasse alguma demonstração de poder dos céus. Ele respondeu: Vocês são espertos para ler os sinais dos céus. Quando o céu está vermelho hoje à noite, vocês dizem que o tempo será bom amanhã. Quando o céu está vermelho de manhã, vocês dizem que o tempo será mau o dia todo. Vocês sabem como vai ser o tempo, mas não sabem ler os sinais evidentes dos tempos. Esta geração má e sem fé está pedindo um sinal milagroso dos céus, mas não lhe será dada mais nenhuma prova a não ser o sinal de Jonas. E então Jesus deixou a todos e retirou-se. Quando estavam chegando ao outro lado do mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar pão. Cuidado, advertiu-os Jesus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam que ele estava dizendo isso porque tinha esquecido de trazer pão. Jesus sabia o que eles estavam discutindo e perguntou-lhes: Ó homens de tão pequena fé, por que vocês estão preocupados por não terem comida? Vocês não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e os cestos cheios que sobraram? Não se lembram dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos sobraram? Como poderiam ainda pensar que eu estava falando de comida? Mais uma vez eu lhes digo, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam finalmente que por fermento ele queria dizer o ensino errado dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, as coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então advertiu aos discípulos que não contassem aos outros que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: Que Deus não permita isso. Senhor, disse ele, isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que quiser observar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que alguns de vocês que estão aqui neste momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: Eles têm razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem.
Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido, e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Quando acabaram de descer o monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele tem ataques e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe meu filho aos seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração teimosa e sem fé, até quando terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e ele o deixou, e a partir daquele momento o menino ficou curado. Depois disso, os discípulos em particular perguntaram a Jesus: Por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus. Porque se vocês tivessem fé ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: Saia daqui, e ela iria para bem longe. Nada seria impossível. Porém, esta espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. Um dia, enquanto eles ainda estavam na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue ao poder dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E o coração dos discípulos encheu-se de tristeza. Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vieram a Pedro e lhe perguntaram: O mestre de vocês não pega o imposto do templo? Não paga o imposto do templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isso, mas antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou: O que você acha, Pedro? Os reis cobram imposto do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os cidadãos não pagam? Contudo, nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar e lance um anzol e abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda do valor suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criança e a colocou no meio deles. Depois disse: Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer um de vocês que acolhe uma criança como esta em meu nome está me recebendo. Mas se qualquer um de vocês fizer um desses pequeninos que creem em mim tropeçar, seria melhor ser jogado nas profundezas do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se a sua mão ou o seu pé faz você pecar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar no céu mutilado ou aleijado do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ser lançado no fogo do inferno com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum só desses pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desviar e se perder, o que ele fará? Não deixará as outras 99 e sairá pelos montes em busca da perdida? E se a encontrar, ele se alegra por causa dela, mais do que pelas outras 99 que não se perderam. Assim também, a vontade do meu Pai é que não se perca nenhum desses pequeninos. Se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com sua falta. Se ele o ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Mas se não ouvir, leve então um ou dois outros com você e vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, então leve o caso à igreja, e se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade. Tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Eu lhes digo isso também. Se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas
com seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários, e o agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que ele lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encerrar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo que eu tive de você? Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente a seu irmão. Depois que Jesus terminou esse discurso, deixou a Galiléia e foi para o outro lado do rio Jordão, voltando para a região da Judéia. Grandes multidões o seguiam e ele curou todos os doentes. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram eles. Vocês não leem as Escrituras? Respondeu ele. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher e que o homem deve deixar seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Perguntaram eles, então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês, mas não foi isso que Deus estabeleceu no princípio. E eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher, comete adultério. Então os discípulos de Jesus disseram-lhe, se essa é a situação entre um homem e a mulher, é melhor não casar. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus. Só aqueles a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de aceitar essa palavra. Alguns nascem sem a capacidade de casar-se, alguns são incapacitados pelos homens, e outros recusam-se a casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele pusesse suas mãos sobre elas e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Não incomodem, diziam eles. Então Jesus disse, não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como essas crianças. E ele impôs suas mãos sobre elas e as abençoou antes de ir embora. Alguém veio a Jesus com essa pergunta, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, perguntou ele, só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Jesus lhe disse, se quer ser perfeito, vá e venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isto, foi embora triste porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos, é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa observação confundiu os discípulos. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e disse, humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que nós vamos ganhar? E Jesus respondeu, digo a verdade a vocês,
Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino, vocês, os meus discípulos, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar o lar, irmãos e irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita e combinou com eles pagar um denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens por ali desocupados à espera de serviço. Então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no fim do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Ao meio-dia e novamente por volta das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas daquela tarde, ele estava novamente na cidade, viu mais alguns homens por ali e perguntou: "Por que vocês estão parados o dia inteiro?" "Porque ninguém nos contratou", responderam eles. "Então vão e juntem-se aos outros na minha plantação", disse ele. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhe pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas vieram, cada um recebeu um denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensavam que receberiam mais. Porém, eles também receberam um denário. Quando receberam seu denário, começaram a se queixar do dono da plantação, dizendo: "Aqueles companheiros só trabalharam 1 hora, e o Senhor assim mesmo pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos do calor." "Amigo", respondeu o homem a um deles, "eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por um denário? Receba o denário e vá embora. É meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero? Ou você está com inveja porque fui bondoso para com eles? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos." Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, chamou os 12 discípulos à parte e lhes disse: "Ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Ele será zombado, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará." Nisso, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. "Qual é o seu pedido?" perguntou ele. Ela respondeu: "Permita que, no seu reino, os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, um à sua direita e outro à sua esquerda." Mas Jesus lhe disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo." Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes: "Vocês são capazes de beber do terrível cálice do qual eu logo vou beber?" "Sim", responderam eles. "É certo que vocês beberão dele", disse ele, "mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que meu pai escolher." Os outros 10 discípulos ficaram revoltados quando souberam o que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus os reuniu e disse: "Entre os ímpios, os reis são tiranos e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos." Quando Jesus e os discípulos deixavam a cidade de Jericó, foram seguidos por uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira da estrada e, quando ouviram que Jesus vinha por aquele caminho, começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós." A multidão mandou que ficassem quietos, mas não adiantou, pois eles gritavam ainda mais alto: "Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós." Quando Jesus chegou ao lugar onde estavam, parou na estrada e perguntou-lhes: "O que vocês querem que eu lhes faça?" "Senhor", disseram eles, "queremos enxergar." Jesus encheu-se de compaixão por eles e tocou-lhe seus olhos. Imediatamente eles puderam enxergar e o seguiram. Quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém e estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até a vila. Logo ao entrar, disse ele: "Vocês verão uma jumenta amarrada ali, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o mestre precisa deles e não haverá dificuldade."
Isto foi feito para cumprir a antiga profecia. Digam à cidade de Sião: vejam, todos o seu rei está chegando, humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus disse. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram suas roupas sobre os animais para que Jesus montasse. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Louvem aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondiam: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem: a minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês se transformaram num covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados e perguntaram a ele: está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram: os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão. Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse à figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou-se. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os principais sacerdotes e outros líderes dos judeus vieram a ele e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu tal autoridade? Eu lhes direi se vocês primeiro responderem à pergunta que farei a vocês. Respondeu Jesus: quem deu autoridade para João Batista batizar? Foi Deus ou foram os homens? Então eles conversaram entre si, e se dissermos foi Deus, então ele perguntará: por que nós não cremos no que João dizia? E se negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados, porque esta multidão toda pensa que João era um profeta. Finalmente eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: então eu também não responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas. Mas o que acham vocês disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Eles responderam: primeiro. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas, arrependidos, entrarão no reino de Deus antes de vocês, porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele, ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. Agora, ouçam esta parábola. Certo proprietário fez uma plantação de uvas com uma cerca ao redor. Construiu um tanque para prensar as uvas e uma plataforma para o vigia. Então, arrendou a plantação a alguns lavradores, querendo receber em troca uma parte da colheita, e foi fazer uma viagem. No tempo da colheita da uva, ele mandou seus servos aos lavradores para receber a sua parte. Mas os lavradores atacaram os servos, bateram em um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de servos, mas eles foram tratados da mesma maneira. Finalmente o proprietário mandou seu filho, pensando: eles respeitarão meu filho. Porém, quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com herança. Assim eles o arrastaram para fora da plantação e o mataram. Quando o proprietário da plantação voltar,
que vocês acham que fará com aqueles lavradores? Eles responderam: ele dará aos homens maus uma morte horrível e arrendará a vinha a outros que lhe deem a sua parte com honestidade. Então Jesus lhes perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante de todas, que é a de esquina? Que notável, que coisa admirável o Senhor fez. O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os respectivos frutos. Todo aquele que tropeçar nesta pedra será destruído, e aqueles sobre os quais ele cair serão reduzidos a pó. Quando os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus perceberam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavradores da sua história, quiseram livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como um profeta. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. Então mandou outros criados e disse: digam aos convidados que preparei o banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas o que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios, um para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros bateram nos servos, outros maltrataram e os mataram. Então o rei irado mandou o seu exército, destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus, e o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa do casamento. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem suas mãos e pés e joguem este homem na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus dizendo alguma coisa errada que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns dos seus discípulos juntamente com os herodianos para fazer-lhes esta pergunta: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros e nem julga pela aparência. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astuças? Vamos, mostrem-me uma moeda usada para pagar impostos. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: deem a César o que é dele e deem a Deus tudo quanto pertence a Deus. A resposta dele surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. Mas naquele mesmo dia, alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição vieram a ele e perguntaram: Senhor, Moisés disse que se um homem morresse sem filho, seu irmão deveria casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Ora, tivemos entre nós uma família de 7 irmãos. O primeiro destes homens casou-se e logo morreu, sem filhos, e assim sua viúva se tornou esposa do segundo irmão. Esse irmão também morreu, sem filhos. E a esposa passou para o irmão seguinte, e assim por diante, até que ela veio a ser esposa de todos eles. E depois ela também morreu. Então, de quem ela será esposa na ressurreição? Porque foi esposa de todos os 7. Jesus respondeu: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento. Cada um será como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Não compreendem o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. O povo estava muito impressionado com as suas respostas, mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com a sua resposta, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Um deles, um mestre da lei,
o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua mente e de toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo em importância é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta a eles: O que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. Então, por que Davi, falando sobre inspiração do Espírito Santo, chama-o de Senhor? Perguntou Jesus, pois Davi disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. Visto que Davi chamou de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Eles não puderam responder mais nada, e depois disso ninguém mais tinha coragem de fazer alguma nova pergunta. Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços estendas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças a serem chamados de mestre. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível, como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo, mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância percorrendo terra e mar para converter alguém e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem: se alguém jurar pelo templo de Deus, não tem importância, pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Cegos e insensatos, quem é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado, mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos, pois que é mais importante, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar está jurando por ele e por tudo quanto está sobre ele. E quando jura pelo templo, jura por ele e por aquele que mora nele. E aquele que jura pelos céus está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes. A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer coisas mais importantes. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos e podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie
de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que dele destruíram e dizem: é claro que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida da maldade dos seus antepassados. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios, e mestres, e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão os outros com chicotes em suas sinagogas e perseguirão todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. Sim, toda condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junto seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, e agora sua casa será deixada ao abandono, pois eu digo a vocês, nunca mais me verão, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém ele lhes disse, vocês estão vendo tudo isto? Todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde. Quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras, que acontecimento marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes, não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, haverá fome e terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos, e as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar à casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá. De fato, se aqueles dias se não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, o mestre voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha no céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente aparecerá no céu o sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra.
As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal como o homem pode evitar problemas com os ladrões mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo do seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós, vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou de viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha festejar com seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2.
Muito bem, servo bom e fiel, respondeu seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: Patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. E joguem o servo inútil lá fora no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E eu era estranho e vocês me convidaram para suas casas. E eu estive nu e vocês me vestiram, estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: Digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente e na prisão e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? E ele responderá: Digo a verdade a vocês, quando se recusarem a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus terminou essa conversa com seus discípulos, disse-lhes: Como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo, mas não durante a celebração da Páscoa. Concordaram eles, porque assim haveria uma revolta entre o povo. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinando à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora? Disseram-lhes eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado dinheiro aos pobres. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento, e ela será sempre lembrada por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo, e em todos os lugares onde a boa nova for anunciada. Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a eles. No primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Ele respondeu: Vão à cidade, procurem determinado homem e digam-lhe: O nosso mestre falou, chegou a minha hora
e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, ele disse: Eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre o coração deles e cada um perguntou: Serei eu? E ele respondeu: É aquele que eu servi primeiro. Porque o Filho do Homem deve morrer, tal como foi profetizado. Mas ai do homem que trai o Filho do Homem. Seria muito melhor que nunca tivesse nascido. Judas então lhe disse: Mestre, certamente não serei eu? E Jesus respondeu: Sim, é você. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Cada um beba dele, porque isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez até o dia em que beba um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E depois que cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Esta noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês ali. Pedro disse: Se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Jesus lhe respondeu: A verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: Minha alma está cheia de tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou os 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro perguntou, vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está disposto, mas o corpo é fraco. Outra vez ele os deixou e foi orar: Meu pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Então voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou os discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Levantem-se, vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos sacerdotes principais e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Ele havia dito: Prendam um homem que eu cumprimentar com um beijo, pois é ele. Então, naquela hora, Judas veio diretamente a Jesus e disse-lhe: Olá, mestre, e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça logo o que você veio fazer. Então os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos homens que estava com Jesus puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarde sua espada, disse Jesus. Aqueles que usam espada acabarão morrendo pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem e ele nos mandaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as escrituras que descrevem que está acontecendo agora? Então Jesus falou à multidão: Será que eu sou algum assaltante perigoso para que vocês tivessem que se armar de espadas e porretes para poderem me prender? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a multidão o levou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe e chegou ao pátio do sumo sacerdote, entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que seria feito com Jesus.
Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se e procuravam testemunhas falsas para falar contra Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunhas falsas, elas entravam em contradição. Finalmente, encontraram 2 homens que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Então, você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso, o sumo sacerdote disse a ele: Eu ordeno no nome do Deus vivo que nos declare se você é o Cristo, Filho de Deus. É o Senhor que está dizendo isso, disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, gritando: Blasfêmia! Que necessita nós temos de outras testemunhas? Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? E eles bradaram: Ele é culpado de morte. Então alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram nele socos e tapas, dizendo: Cristo, profetize para nós quem foi que lhe bateu. Enquanto isso, Pedro estava sentado no lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: Você estava com Jesus, porque vocês 2 são da Galileia. Mas Pedro negou em voz alta, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento: Não conheço este homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: Nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Quando amanheceu, os sacerdotes principais e os líderes religiosos do povo judeu reuniram-se outra vez para discutir a maneira de convencer o governo romano a sentenciar Jesus à morte. Então eles mandaram Jesus amarrado a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e trouxe de volta o dinheiro aos sacerdotes principais e aos outros líderes religiosos. Eu pequei, declarou ele, pois traí um homem inocente. O problema é seu, responderam eles. Então ele atirou o dinheiro no chão do templo, saiu e foi enforcar-se. Os sacerdotes principais ajuntaram as moedas. Não podemos pôr o dinheiro na coleta, disseram eles, porque é contra as nossas leis aceitar dinheiro pago por assassinato. Eles discutiram a questão e finalmente decidiram comprar certo campo, onde o barro era usado pelos oleiros e transformá-lo num cemitério para os estrangeiros que morressem em Jerusalém. Por isso, o cemitério se chama o Campo de Sangue. E até o dia de hoje, isso se cumpriu a profecia de Jeremias que diz: Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram um campo dos oleiros, como o Senhor me orientou. Agora Jesus estava de pé diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe o governador. Jesus respondeu: O Senhor é que está dizendo. Mas, quando os sacerdotes principais e os outros líderes religiosos, os judeus, fizeram numerosas acusações contra ele, Jesus ficou calado. Você não ouve o que eles estão fazendo contra você? Perguntou Pilatos. Mas Jesus não disse nada, para a surpresa do governador. Ora, o governador tinha o costume de todo ano, durante a celebração de Páscoa, soltar um prisioneiro judeu escolhido pela multidão. Nesse ano, estava preso um criminoso muito conhecido chamado Barrabás, e quando o povo se reuniu diante da casa de Pilatos naquela manhã, ele perguntou a eles: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes dos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhes este recado: Deixe esse bom homem em paz, porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais religiosos convenceram o povo a pedir a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Então,
Quando o governador perguntou outra vez: qual desses dois eu devo soltar para vocês? A multidão respondeu gritando: Barrabás. E que farei a Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Eles gritaram: crucifique-o. Por quê? Por quê? Perguntou Pilatos. Que crime ele cometeu? Porém, eles continuaram gritando: crucifique, crucifique. Quando Pilatos viu que não estava chegando a resultado algum, e que começava a se formar uma confusão, mandou buscar uma bacia d'água e lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E a multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Mas primeiro os soldados levaram Jesus para o pátio do quartel e chamaram a tropa toda. Tiraram-lhe a roupa e vestiram-lhe um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Depois puseram-lhe uma vara na mão direita, como se fosse um cetro, e se ajoelharam diante dele em sinal de zombaria. Salve, rei dos judeus, gritavam eles. E cuspiam nele, tomavam a vara da mão dele e batiam com ela na cabeça dele. Depois da zombaria, eles tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas próprias roupas, aí o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Quando estavam a caminho do lugar de execução, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então saíram para um lugar conhecido como Gólgota, isto é, Monte da Caveira, onde os soldados lhe deram para beber vinho para aliviar a dor, mas depois de prová-lo, rejeitou. Depois da crucificação, os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas dele. Então sentaram-se em volta e ficaram montando guarda, enquanto ele estava pendurado ali, e puseram uma tabueta por cima da sua cabeça com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 assaltantes foram também crucificados ali, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o povo que passava dirigia-lhe ofensas, sacudindo a cabeça para ele, dizendo: você pode destruir o templo e construí-lo outra vez em 3 dias, não é? Ora, desça da cruz e salve sua vida, se é o Filho de Deus. E os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombaram dele. Ele salvou os outros, caçoavam, mas não pode salvar-se a si mesmo. Então ele é o rei de Israel? Pois desça da cruz e nós creremos nele. Ele confiou em Deus, Deus que mostre sua aprovação a ele, livrando. Ele não disse: sou filho de Deus? E os assaltantes que haviam sido crucificados com ele também faziam-lhe as mesmas acusações. Naquela tarde, a terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Alguns dos que estavam presentes ouviram isso e disseram: ele está chamando por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinho azedo e pôs numa vara e suspendeu-a para que ele bebesse. Mas os outros diziam: deixe-o sozinho, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez e entregou o Espírito e morreu. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo, a terra estremeceu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e lá apareceram a muita gente. Os soldados da crucificação e o centurião tiveram muito medo do terremoto e de tudo o que aconteceu e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para cuidar dele olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando anoitecia, um homem rico de Arimateia, chamado José, um dos seguidores de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo dele. Pilatos deu ordem para que fosse entregue a ele. José pegou o corpo, enrolou num lençol limpo de linho e colocou no seu próprio túmulo aberto. Havia pouco tempo na rocha.
Quando foi embora, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Tanto Maria Madalena como a outra Maria estavam sentadas ali perto, em frente ao túmulo. No dia seguinte, no encerramento do primeiro dia das cerimônias da Páscoa, os sacerdotes principais e os fariseus foram a Pilatos e lhe disseram: Senhor, aquele mentiroso, enquanto ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias vou ressuscitar. Portanto, pedimos que o Senhor guarde o túmulo até o terceiro dia, para que os discípulos dele não venham roubar o seu corpo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Se isso acontecer, nós estaremos em pior situação do que antes. Levem o seu destacamento, disse-lhes Pilatos. Guardem o sepulcro como acharem melhor. Assim, eles lacraram a pedra e puseram guardas para proteger o túmulo contra qualquer pessoa que aparecesse lá. Depois do sábado, no domingo pela manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, porém ele não está aqui. Ressuscitou tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galiléia, a fim de encontrar todos lá. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. As mulheres correram do túmulo, muito assustadas, mas também cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão diante dele, abraçando seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galiléia, para se encontrar comigo lá. Enquanto as mulheres iam para a cidade, alguns dos guardas que estavam guardando o túmulo foram para a cidade e contaram aos sacerdotes principais o que tinha acontecido. Quando os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Decidiram pegar uma grande soma de dinheiro aos guardas, pagar uma grande soma de dinheiro aos guardas e disseram a eles: Vocês devem declarar o seguinte: Enquanto todos estávamos dormindo, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo dele. Se o governador ouvir a respeito disso, prometeram eles: Nós defenderemos vocês e tudo ficará bem. Assim, os guardas aceitaram o dinheiro e falaram o que lhes havia sido instruído. A história deles espalhou-se entre os judeus e ainda é retida até o dia de hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá, eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sendo assim, concluímos aqui a leitura do Evangelho de Mateus em 2 fases, 2 partes, do capítulo 1 a 14 e do 15 ao 28, na versão Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Acompanhe também a leitura em outras versões e participe você também do Enem Gospel, que vai acontecer agora, no dia 26 de outubro de 2024. Participe você e esteja concorrendo a prêmios. Que Deus abençoe e continue meditando na verdade da palavra de Deus.